Olá, hoje a gente vai mergulhar num texto assim fundamental para nossa vida digital aqui no Brasil, a Lei 12.965 de 2014, que todo mundo conhece como Marco Civil da Internet, Isso aí, e a nossa fonte é a própria lei, né? O texto dela. exato. A ideia é destrinchar essa lei, entender os pilares, sabe? Princípios, direitos, deveres, para todo mundo, usuário, empresa, governo. É quase uma constituição da internet brasileira, né? É, uma boa forma de colocar. E o nosso objetivo é pegar os pontos-chave, aqueles que realmente impactam o nosso uso da rede. Porque, vamos combinar, essa lei mexe com tudo, desde como a gente acessa um site até, sei lá, segurança dos nossos dados. Exatamente. E ela já nasceu com essa missão, né? Tentar achar um equilíbrio. De um lado, a liberdade, que é tipo a essência da internet, do outro, a necessidade de ter regras claras para proteger direitos. Um equilíbrio difícil, imagino. Por onde a gente começa a entender isso na lei? Bom, a base está logo no começo, nos artigos 2º e 3º. São os fundamentos. O artigo 2º diz que a internet aqui tem que respeitar a liberdade de expressão, claro, mas também direitos humanos, cidadania, pluralidade e mencionar algo importante, a finalidade social da rede. Ah, interessante isso. Quer dizer que não é só comércio, né? Tem um papel maior. Exato. E o artigo 3º vem com os princípios que guiam a aplicação da lei. São vários, mas dá para a gente agrupar. Tipo, Primeiro, liberdade de expressão e pensamento. Segundo, e muito importante, proteção da privacidade dos dados pessoais. Isso bem antes da LGPD, veja bem. a verdade. A LGPD aprofundou, mas a base já estava lá. Já estava. E terceiro, um princípio que deu o que falar, a neutralidade de rede. A gente vai conversar mais sobre ela. Com certeza. E tem mais princípios. Tem sim. Garantir a estabilidade e segurança da rede, responsabilizar cada um pelo que faz, usuário, empresa, governo, reconhecer que a internet é um espaço de colaboração e permitir a liberdade de negócios online, desde que não atropelem os outros princípios. É, parece uma base bem completa, né? Tentando olhar para vários lados. Sim, uma base principiológica bem robusta. E para que servem todos esses princípios? Quais os objetivos da lei? Boa pergunta. O artigo 4º responde. Os objetivos são garantir o acesso à internet para todo mundo, facilitar o acesso à informação e cultura e estimular a inovação, inclusive preferindo tecnologias abertas que conversam entre si, a tal da interoperabilidade. Certo. E para a gente entender as regras depois, a lei define alguns termos, né? Define. O artigo 5º é tipo um glossário. Explica o que é internet, o que é terminal, que pode ser o seu celular, seu computador, o que é endereço IP, aquela identificação única na rede. Ah, o IP. Isso. E define também o que são registros de conexão. Quando você entrou, saiu, quanto tempo ficou, qual IP usou, e registros de acesso a aplicações, que é quando você usou um app ou site específico, com qual IP. Entendi. Saber o que é cada registro é chave para discutir privacidade, imagino. Fundamental. Sem isso, a gente não entende as obrigações de guarda de dados que vêm depois. Beleza, base montada então. Vamos para o que talvez mais interesse quem está ouvindo. Os direitos de nós, usuários. Artigo 7º e 8º, certo? Exatamente. O artigo 7º é o coração da proteção do usuário. Dá para dividir uns 3 grandes blocos de direitos. Manda ver. Qual o primeiro? O primeiro é sobre inviolabilidade. Sua intimidade, sua vida privada, o sigilo do que você conversa online, o fluxo dos seus dados, tudo isso é protegido. Só pode ser quebrado com ordem judicial. Ok, proteção das comunicações. E o segundo bloco? O segundo é sobre seus dados pessoais. Você tem o direito de controlar seus dados. Como assim? Significa que não podem passar seus dados para terceiros sem seu consentimento livre, bem explicado, destacado. Você tem que saber como coletam e usam seus dados e, importante, poder pedir para apagar tudo quando você termina de usar um serviço. Claro, tem exceções, se a empresa precisa guardar por outra lei, mas a regra é o controle seu. A LGPD bebeu muito dessa fonte, então. Totalmente. E o terceiro bloco do artigo 7º foca mais no serviço em si. Tipo, a qualidade da conexão. Isso, direito
de não ter a internet cortada do nada, a não ser que seja por falta de pagamento específico daquele serviço. Direito à qualidade que você contratou. Direito a informações claras no contrato, sobre como eles gerenciam a rede, como protegem seus registros. E o Código de Defesa do Consumidor se aplica aqui também. Faz sentido. E o artigo 8º? Ele complementa isso? Complementa e reforça. Diz que sem privacidade e sem liberdade de expressão, o acesso à internet fica meio vazio, né? E ele tem um ponto prático importante. Anula cláusulas de contrato que tentem tirar o sigilo das suas comunicações ou que te obriguem a processar a empresa lá fora, mesmo o serviço sendo prestado aqui no Brasil. Ah, isso é ótimo. Impede aquela coisa de processa a gente lá na Califórnia. Exatamente. Uma proteção contra essa prática. Bom, agora acho que a gente pode entrar naquele ponto que você mencionou que gerou muita discussão. Neutralidade de rede. Artigo 9º. Confesso que ainda tenho dúvidas sobre o que isso significa na prática. É normal, é um conceito técnico, mas a ideia central é simples. Quem te dá a conexão, a operadora ou provedor, tem que tratar todos os pacotes de dados da mesma forma, sem discriminar. Tratar igual como? Sem diferenciar por causa do conteúdo, de onde vem, para onde vai, qual serviço está sendo usado, qual aplicativo, nada disso pode ser motivo para tratar um pacote diferente do outro. Ah, então tipo a operadora não pode deixar meu streaming de vídeo mais lento para me forçar a usar o serviço de vídeo dela. Exatamente isso. Ou fazer o contrário, deixar o serviço parceiro super rápido e os concorrentes lentos. A rede tem que ser neutra, como um cano que leva tudo sem escolher. Parece justo. Mantém a competição, a inovação. Essa é a ideia. Manter a internet aberta. Mas assim, não tem nenhuma exceção. Nunca pode tratar diferente. Tem exceções sim, mas são bem específicas e controladas. O parágrafo 1º do artigo 9º fala de duas situações. Quais? Primeiro, por requisitos técnicos que sejam indispensáveis para garantir a qualidade do serviço. Pensa num congestionamento na rede. Talvez precise gerenciar o tráfego ali temporariamente. Segundo, para priorizar serviços de emergência. Uma ligação para o SAMU pela internet, por exemplo. Entendi. Só nesses casos bem pontuais. E mesmo assim, não é de qualquer jeito. Precisa de regulamentação por decreto presidencial, ouvindo o CGI.br, que é o Comitê Gestor da Internet, e a Anatel. São órgãos importantes para definir essas regras. E mesmo quando a exceção se aplica, tem condições. Tem. O parágrafo 2º exige transparência, isonomia, tratar igual quem está na mesma situação, não prejudicar o usuário, avisar antes e não fazer nada que prejudique a concorrência. E tem mais alguma trava? Tem uma bem forte no parágrafo 3º. É proibido, na hora de te dar a conexão, ficar bloqueando, monitorando, filtrando ou analisando o conteúdo do que você acessa. A neutralidade é sobre o tratamento técnico do tráfego, não sobre bisbilhotar o conteúdo. Uau, é um princípio forte mesmo. E essa proteção toda do fluxo de dados leva a outra questão. Nossos rastros digitais, né? Os registros. Como a lei lida com a guarda e o acesso a eles? Artigos 10 a 17, é isso? Isso. O artigo 10 já começa com a regra de ouro. Guardar ou entregar qualquer registro seu, ou dado pessoal, ou comunicação privada, tem que respeitar sua intimidade, sua privacidade, sua honra. E quem pode pedir acesso a isso? A regra geral é só com ordem judicial específica. Seja para registro de conexão, de acesso à aplicação ou dados pessoais ligados a isso. E para o conteúdo mesmo, tipo, o que eu escrevi num e-mail? Aí o rigor é ainda maior. Precisa de ordem judicial também, mas seguindo regras de leis específicas, tipo as de investigação criminal. É mais protegido ainda. Mas tem alguma situação em que não precisa de ordem do juiz? Tem uma exceção no parágrafo 3º do artigo 10. Autoridades administrativas que têm poder para isso por lei, tipo a polícia em algumas investigações, podem pedir direto para a empresa os seus dados cadastrais. Dados cadastrais, o que seria isso? Nome completo, endereço, filiação, nome dos pais. Só esses dados básicos de identificação. Não podem pedir seu histórico de navegação ou o conteúdo das mensagens sem ordem judicial. Entendi a diferença. E se a empresa for gringa, tipo uma rede social americana, a lei brasileira pega?
E esse é um ponto muito importante do artigo 11. Se a empresa mesmo estrangeira coleta, guarda, trata dados aqui no Brasil, ou se ela oferece serviço para o público brasileiro, ela tem que obedecer ao Marco Civil e à LGPD. Nossa, isso muda tudo para essas gigantes globais. Muda, deu muito mais força para a gente proteger nossos dados. E o artigo 12 prevê as sanções para quem descumprir. Desde advertência até multa pesada que pode chegar a 10% do faturamento do grupo no Brasil, ou até suspensão e proibição de atividade. Ok, mas voltando à guarda dos registros. Quem guarda o que exatamente? Porque você falou que tem o provedor de conexão e o de aplicação. Exato. E a lei separa bem as responsabilidades, justamente para proteger a privacidade. Vamos lá. O provedor de conexão, a empresa que te dá o acesso à internet, tipo a sua operadora de banda larga ou celular, tem que guardar pelo artigo 13 os registros de conexão. Ou seja, qual IP você usou, quando começou e terminou a conexão, por quanto tempo? 1 ano. E tem que guardar com segurança e sigilo. 1 ano. Ok. E o que eles não podem guardar? Ah, aí vem o pulo do gato do artigo 14. Eles são proibidos de guardar os registros de acesso a aplicações. Que seria? Seria a lista dos sites que você visitou, os apps que você usou. Sua operadora sabe quando você se conectou, mas ela não pode, pela lei, manter um histórico de onde você navegou. Uau, isso é uma proteção bem grande à privacidade. Assim. Agora, e os provedores de aplicação? Os sites, as redes sociais, os apps de mensagem. Esses guardam o quê? Se eles forem organizados como empresa com fim econômico, o artigo 15 diz que eles devem guardar os registros de acesso às suas próprias aplicações, ou seja, quem acessou o serviço deles, quando acessou e a partir de qual endereço IP. Isso por 6 meses. 6 meses. Menos tempo que o provedor de conexão. Isso. E o artigo 16 coloca mais limites. Eles não podem guardar registro de acesso a outros sites ou apps que você use, nem coletar mais dados pessoais do que o estritamente necessário para aquilo que você autorizou. Então, deixa eu ver se entendi a lógica. É como se a informação ficasse quebrada, né? O provedor de conexão sabe o quando você esteve online, o provedor de aplicação sabe o onde você esteve dentro do serviço dele, mas ninguém deveria ter o filme completo da sua navegação, a não ser com sua permissão ou uma ordem judicial bem clara. É isso? Perfeito. Essa é a lógica central por trás dessa divisão. Limitar quem sabe o que para proteger a privacidade do usuário. E tem mais alguma coisa sobre guarda de dados. O artigo 17 dá uma segurança para o provedor. Ele diz que se a lei não obriga ele a guardar um certo tipo de registro, ele não pode ser culpado depois por não ter guardado, caso alguém use o serviço dele para fazer algo errado. Entendi. Bom, falando em fazer algo errado, chegamos num ponto super sensível. Responsabilidade pelo conteúdo que as pessoas postam online. Quem responde por uma ofensa, uma fake news, uma violação de direito autoral? Isso está nos artigos 18 a 21, né? Exato. E a lei também separa as coisas aqui. O artigo 18 é claro. Provedor de conexão não responde pelo conteúdo de terceiros. A sua operadora não tem culpa se alguém usa a conexão dela para postar algo ilegal. Ok, isso faz sentido. E os provedores de aplicação? As redes sociais, os blogs, os fóruns. Aí a regra é diferente, e está no famoso artigo 19. A regra geral é, eles só podem ser responsabilizados na justiça civil por danos causados por conteúdo de terceiros se, depois de receberem uma ordem judicial específica mandando tirar aquele conteúdo do ar, eles não fizerem nada. Ah, então não é automático. Alguém posta algo ofensivo numa rede social, a vítima não pode processar a rede social direto, precisa primeiro de uma ordem do juiz para remover. Pela regra geral do artigo 19, para gerar responsabilidade civil e indenização, por exemplo, sim, precisa da ordem judicial prévia e do descumprimento dela pela plataforma. A ordem tem que ser bem específica, dizendo qual conteúdo remover. E por que essa regra? Para proteger a liberdade de expressão. Exatamente. A ideia foi evitar que as plataformas saíssem derrubando conteúdo por qualquer reclamação, com medo de processo. Isso poderia levar a uma censura privada, prejudicando o debate online. O artigo 20 até diz que, se possível,
O usuário que postou tem que ser avisado da remoção para poder se defender. Entendi a lógica. Mas essa regra de precisar de ordem judicial tem alguma exceção? Algum caso em que a plataforma pode ser responsabilizada antes? Tem uma exceção muito importante, sim. Está no artigo 21. É para casos de divulgação não autorizada de imagens, vídeos ou outro material com cena de nudez ou ato sexual de caráter privado. A terrível pornografia de vingança. Ah, sim. Nesses casos, a regra é diferente. Para proteger a vítima de forma mais rápida e eficaz, a lei diz que o provedor de aplicação, a rede social ou o site, pode sim ser responsabilizado se ele for notificado pela própria vítima ou pelo representante dela com informações que permitam identificar o conteúdo íntimo vazado, e mesmo assim ele não tomar as providências para tirar aquilo do ar. Ah, então nesse caso específico, a notificação da vítima já basta para gerar a responsabilidade da plataforma se ela não agir. Não precisa esperar o juiz. Exatamente. É uma proteção reforçada para uma situação considerada gravíssima e de danos muitas vezes irreparáveis. Entendi. Faz muito sentido ter essa exceção. E se alguém, num processo qualquer, precisar daqueles registros de conexão ou de aplicação como prova? Como faz para pedir? Os artigos 22 e 23 explicam isso. A pessoa ou empresa interessada tem que pedir para o juiz. No pedido, tem que mostrar que há indícios de que algo errado aconteceu, justificar por que aqueles registros são úteis para provar o que ela alega e dizer qual o período de tempo que interessa. E o juiz decide se libera ou não? Sim, o juiz analisa o pedido. E o artigo 23 reforça que o juiz tem o dever de garantir o sigilo dessas informações, proteger a privacidade do usuário envolvido. Ele pode, inclusive, determinar que o processo corra em segredo de justiça para proteger esses dados. Ok. Falamos bastante de usuários e empresas. Mas a lei também fala do papel do governo, né? Do poder público. Fala assim. Os artigos 24 a 28 dão as diretrizes para a atuação do Estado, União, Estados, Municípios. E o que eles devem fazer, em linhas gerais? Olha, o artigo 24 traz uma lista. O governo deve promover o acesso universal à internet, incentivar uma governança da rede que seja aberta, com participação de vários setores, governo, empresa, sociedade civil, academia, um modelo chamado multiparticipativo. O CGI.BI é um exemplo disso. Que mais? Deve também usar tecnologias abertas nos serviços de governo eletrônico para facilitar a comunicação entre sistemas. Disponibilizar dados públicos de forma acessível, investir em infraestrutura, inclusive incentivando data centers aqui no Brasil, promover programas de capacitação digital, fomentar a cultura e a cidadania online. Basicamente, o Estado tem que ser um agente ativo para uma internet mais inclusiva e útil para a sociedade. E os serviços do governo online, tem alguma regra para eles? Tem. O artigo 25 diz que as aplicações do governo têm que ser compatíveis com vários tipos de aparelho, acessíveis para pessoas com deficiência, ter informações fáceis de ler por humanos e por máquinas, ser fáceis de usar e, sempre que possível, fortalecer a participação social. E os outros artigos dessa parte? O 26 fala do papel do Estado na educação para o uso seguro e consciente da internet, o 27 sobre promover a inclusão digital e cultural, diminuindo desigualdades regionais e incentivando o conteúdo brasileiro na rede. E o 28 sobre fazer estudos e definir metas para o desenvolvimento da internet no país. É um papel bem amplo para o Estado. Certo. E aí a gente já está chegando no finalzinho da lei. O que mais tem ali nas disposições finais? Tem alguns pontos importantes. O artigo 29 garante o direito dos pais ou responsáveis de usar programas de controle parental e diz que o governo e os provedores devem informar sobre o uso responsável dessas ferramentas. Controle parental. Isso. O artigo 30 confirma que os direitos que estão no Marco Civil podem ser defendidos na Justiça, seja individualmente ou por ações coletivas. O 31 tinha uma regra específica para responsabilidade por direitos autorais, que acabou sendo muito ligado a outra lei depois. E o 32 só dizia quando a lei entrava em vigor, lá em 2014. Ufa! Foi uma boa passada pelos pontos principais, hein? Sim, tentamos cobrir o essencial. Se a gente fosse resumir a grande ideia, então, o Marco Civil foi essa tentativa de colocar ordem na casa, né? Criar um conjunto de regras para o mundo digital brasileiro,
baseado em pilares como liberdade, privacidade, neutralidade. Exatamente. Uma tentativa de dar segurança jurídica para todo mundo sem engessar a rede, que é dinâmica por natureza. Foi uma lei muito elogiada lá fora na época, por essa abordagem equilibrada. Estabeleceu direitos claros para os usuários, deveres para as empresas, diretrizes para o governo. Isso. Criou um quadro de referência importante. Mas aí, vem aquela pergunta que não quer calar, né? A lei é de 2014. O mundo digital, nossa, mudou demais de lá para cá. Mudou radicalmente. E essa é a reflexão final que fica, eu acho. Pois é. A gente vê hoje inteligência artificial generativa explodindo, uma concentração de poder absurda em pouquíssimas plataformas, desinformação em escala industrial, novas formas de assédio, de manipulação. A velocidade é outra. Totalmente diferente. Então a questão é, será que o Marco Civil, do jeito que foi pensado lá em 2014, ainda consegue dar conta desses desafios todos? Consegue manter aquele equilíbrio que ele buscava entre liberdade e proteção? É a pergunta de milhões, né? Sim. Ou será que a gente precisa de atualizações na lei? De leis novas para complementar? Ou talvez, será que a gente precisa reler e reinterpretar os princípios do próprio Marco Civil de uma forma mais, digamos, adaptada a essa nova realidade, para que ele continue funcionando como essa ferramenta para um ambiente digital mais justo e seguro para todo mundo aqui no Brasil? Fica aí a provocação para o pessoal pensar, né? O que o futuro reserva para a regulação da nossa vida online. Exatamente. É um debate contínuo e necessário.